Mais uma vez eu quero dar a saudação, meus queridos irmãos. A paz de Cristo esteja convosco, a paz do Senhor que nos uniu, que esteja sempre presente. Que Jesus Cristo faça se unido a nossas saudações. Jesus muito ele gostou quando ele disse para os discípulos: a paz do Senhor esteja convosco. Então, meus irmãos, nessa tarde de hoje nós vamos falar de Moisés, esse hebreu que veio de uma mulher hebreia, aí que se tornou egípcio por causa da situação que ele já nasceu com o cheiro da morte perto dele. A mãe dele, ela era mulher hebreu, vinha dos hebreus, que hoje é onde é aí o Irã, aquele no Oriente Médio ali. Então, por que ele nasceu já no cheiro da morte? Porque tinha uma política do rei Faraó na época de matar os meninos hebreus, principalmente os que fossem homens. E Moisés nasceu nessa época, mas ele nasceu tão bonito, tão lindo, tão zelado, formoso, como diz a Bíblia. E aí a mãe dele conseguiu esconder ele por 90 dias, um pouco mais. E ela dizia: meu filho, eu vou esconder ele quanto eu puder. Mas aí veio os 3 meses de vida e ele começou a fazer barulho. Ele fazia besourinho, ele fazia choro mais alto, ele fazia risadas, dando gaitadinhas, termo de uma criança comum e normal. E a mulher, lá tinha um castigo do rei Faraó da época, que se pegasse uma mulher hebreia, dos hebreus, com uma criança homem, até ela era morta, além do garoto, além do bebê. Então, meus queridos irmãos, você veja bem, ele começou a fazer barulho e a mulher se achou ameaçada por causa do barulho do próprio Moisés. Moisés foi destinado numa cesta com betúmios, jogar no rio para que ele descesse aquelas águas e ali ele ia ter um filho. Mas Deus, ele é tão grande e tão poderoso que Deus começou a trabalhar na vida desse bebê, sem a mãe perceber, sem a tia. E aí ele foi achado por uma empregada da filha de Faraó. A filha de Faraó foi tomar uns banhos de rio nesse dia e a empregada dela lavava a roupa. Mas quando viu aquela cesta que a menina olhou dentro, estava aquele bebê maravilhoso. Aí ela trouxe até a filha de Faraó e ali ela mostrou aquele bebê. E a filha de Faraó muito se enfureceu e pediu: minha filha, cria esse menino para mim, leva para mim, eu vou criar ele como meu filho. E aí, da ameaça que estava na casa daquela mulher hebreus, virou a sombra do rei Faraó dentro do palácio de Faraó, as pessoas que ele queria mais matar. Mas Deus é grande, Deus é poderoso. E aí Deus mostrou para essa nação que quando ele quer, tudo é possível. E ele foi criado ali às barbas de Faraó. Eita, glória a Deus! Por isso nós não se cansamos de engrandecer o nome do nosso poderoso, porque ele trabalha de forma silenciosa, às vezes nos campos aonde você nem percebeu. Mas aí Moisés foi criando, e ele tinha um sangue de hebreus, e um belo dia lá, ele saindo as areias fora, naquele sol escaldante do Egito, e ali ele viu um homem
que eram egípcios, batendo num homem hebreu. Esse homem hebreu, ele era escravo, e ele batia sem dó, sem piedade. E Moisés se enfureceu, ele era um homem grande, ele deu um murro nesse cara, e o cara veio a falecer. Moisés se tornou homicida. Moisés ficou com vergonha de voltar ao palácio. Ele saiu por ali andando e ele encontrou umas moças tentando dar água às ovelhas. Mas só que tinha sacerdotes lá que não aceitaram, expulsaram essas moças. E Moisés se compadeceu, ele chegou para os homens e disse: eu vou tirar água e eu vou dar água a essas ovelhas. E essas moças eram filhas do Jetro. E o Jetro, quando o Jetro soube dessa ação de Moisés, o Jetro mandou chamar ele para morar na casa dele. E lá ele tinha uma filha chamada Porá. E essa Porá, ela foi oferecida como esposa para Moisés. E aí foi que Moisés começou a apacentar ovelhas naquele deserto do Egito. E ali foi onde ele encontrou com o fogo da sarça, aonde a voz de Deus começou a dar ordem a Moisés.